como está escrito, né, irmãos? Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Não é isso? E como está escrito, há tempos nascer e tempos morrer. E para todo o tempo há um plano, um propósito. Nós sabemos disso. Quando sabemos dessas coisas, já não podemos andar como nécios, sem entendimento. Temos que andar como sábios, prudentemente, não questionando a Deus à toa, não gastando tempo falando um monte de coisa. Nós temos que ser sábios, entender, como diz a Bíblia, entender qual seja a vontade do Senhor. Porque quando nós procuramos entender a sua vontade, nós nos posicionamos e vivemos mais agradavelmente aos olhos do Senhor. Isso é ser justo. Isso é ser justo. Compreender as coisas de Deus. Não se afobar, não se apressar, não se precipitar em nada, sempre aguardar no mover do Senhor. Enquanto Deus não move a mão, favorecendo uma coisa ou outra, nós esperamos fazendo o que agrada a Ele. Isso é esperar no Senhor, como nós já estudamos aqui com os irmãos. Eu sempre procuro entender os planos, sabe? Para não ficar apavorado, porque quando acontece uma situação, irmãos, logo vem o pavor, né? Como diz, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo. Deus está no controle até num momento tão difícil da nossa vida, que nós às vezes, se não vigiarmos, entramos em desespero. Mas a nossa esperança é no Senhor. E é claro que muitas vezes, no momento da situação, nós não entendemos o que está se passando. A Bárbara disse, né? Ela não estava entendendo tudo, ela foi entender depois. Porque geralmente é assim. É muito difícil nós entendermos no momento, porque Deus faz a sua surpresa, né? Mas depois, nós passamos assim uma revista nos acontecimentos, ficamos analisando o que foi que o Senhor preparou e fez. Por isso, devemos ser tranquilos em relação a esperar no Senhor quando estamos na obediência. Agora, quando existe faltas e falhas da nossa parte, aí sim nós temos que pensar que devemos melhorar e consertar. Porque se alguma coisa está tendo um andamento diferente, é por causa dos erros. Tem pessoas que não tem como sair da aflição, porque está colhendo por um tempo. Como há tempo para tudo, se existir um pecado que venha escandalizar, ou que seja grave aos olhos do Senhor, a pessoa que vai buscar a Deus e pedir misericórdia, ele vai colher por um tempo. Às vezes a pessoa se envolve numa situação durante um tempo, mas tudo é proveitoso para aquele que teme a Deus. Davi pecou, por exemplo, com Betseba. Depois, para se livrar da gravidez, ele mandou chamar o marido dela para ele ir dormir na casa, mas ele não quis, o homem não quis, Deus estava atento a tudo. Não, o pai vai culpar o seu homem de guerra. Depois, o que ele planejou? Já que o homem não queria, ele embriagou o homem também não quis ir. E por fim, na própria mão do homem, mandou uma carta para o chefe do exército para colocar aquele homem na frente do combate, aonde os menos experientes morriam rapidamente. E assim então, ele pecou 2 vezes. Então, o Senhor disse que para ele que ele ia pagar o que ele fez. Deus passou o pecado dele, ou seja, a sua iniquidade dele, para ele não perder a salvação. Poderia ter matado ele, mas o Senhor não fez. Então o perdoou para ele não perder a vida eterna. Mas o que ele fez, consciente, servindo a Deus, porque não foi tempo de ignorância, Paulo diz em Atos que Deus não traz em conta o tempo da ignorância da pessoa. Mas Davi não era ignorante, ele sabia o que estava fazendo. Tanto é que ele planejou a morte do homem e deu certo. Bom, então o Senhor Deus disse que ele iria castigá-lo. E o filho que estava nascendo da mulher, Deus ia levar, e assim aconteceu. Mesmo que ele orou, jejuou, mas Deus não ouviu.
oração e jejum. Quando então chegou no tempo da cobrança, o tempo determinado no tempo da cobrança, não é? Então um dos seus filhos se levantou e coisas terríveis aconteceram. Mas ao passo que Deus estava provando ou castigando Davi, ao passo que Deus estava castigando Davi, por Davi ser um homem que agradava a Deus, que buscava a Deus mesmo naquela situação, Davi, ele não reclamou, ele não rejeitou a correção. Duramente veio sobre ele aquela correção. E ele sabia que era Deus. Não teve um momento que ele estava saindo da cidade com os homens, e um tal de Simei jogava terra para cima, jogava pedra neles, no exército. Olha, o homem estava endemoniado. Aí um dos homens de Davi disse assim: deixa que eu vou lá passar-lhe ao fio da espada. Aí Davi disse: não, que tenho contigo, filho de Jeruí, que eu tenho contigo. Porventura não disse o Senhor? Olha, Davi sabia. Vai e amaldiçoa Davi. Deixa ele. Então deixa ele amaldiçoar, deixa. Não é? Então, e Davi também sabia que o castigo vinha de Deus. Então, a maldição era só também o que Deus tinha determinado. No entanto, enquanto Deus o castigava, Deus limpou o seu reino. De 2 homens, a princípio. Depois esses que se manifestaram. Olha como é que é importante. Ao passo que Deus castigava Davi, né, o Senhor fez manifestar aqueles que eram contra no reino. Justamente. As pessoas que eram contra no reino. Né? Aitofel, que era o conselheiro mais respeitado que Davi tinha. Todos o consideravam como a boca de Deus falando. Como o seu conselho foi rejeitado, né, ele se enforcou. Né? Absalão, também que era obstinado a tomar o reino, também foi eliminado. Este Simei, mais tarde, foi eliminado por Salomão. E o sacerdote que parecia ser amigo dele, que passou para o lado do outro, também foi destronado, foi tirado do seu poder. E o outro foi colocado. Então, enquanto Deus castigava Davi, Deus estava ao mesmo tempo abençoando. É interessante, mas justo é assim. Deus castiga o justo e ao mesmo passo que está castigando, está abençoando. Deus é muito bom. Ele é maravilhoso. Os castigos do Senhor. Por isso que a correção do Senhor é importante. O salmista diz assim: foi bom ter sido afligido. Ele diz que foi bom. Mas ele só falou que foi bom depois, porque na hora não é bom não, tá? Ele diz: foi bom ter sido afligido. Antes eu andava errado. Antes dele ser afligido, Deus dá uma chicotada, ele andava errado. Então ele avaliou o que aconteceu depois. Foi bom ter sido afligido. Antes eu andava errado. Antes de eu ser afligido, eu andava errado. O homem se cega rapidamente, o diabo cega, o inimigo ajuda a pessoa a ter aquelas emoções fortes da carne para praticar coisas que não agradam ao Senhor, né? Eu gostaria só de reler com os irmãos, não é, o que foi lido aqui no Salmo 24, só para fortalecer, porque as palavras que Deus tem dado aqui já foram suficientes. E eu quero justamente com os irmãos, assim, examinar com mais atenção a força da palavra. Versículo 3 faz pergunta, Salmo 24: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Vou dar uma paradinha aqui, poder sentar, para não cansar vocês. Eu posso ficar em pé, vocês estão muito de idade, então fica sentado. Eu estou novinho. Irmãos, tem gente que insiste, principalmente testemunho de Jeová, insiste que nós vamos habitar nessa terra. Veja como há vários textos que você lê assim, de repente não percebe. Olha só: quem subirá ao monte do Senhor? O monte do Senhor é o céu. É o reino dele. É o reino dele. Quem subirá, está subir, né? Olha só: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aqui o Espírito está falando de habitar, viver com Deus.
Deus não vai vir para a terra, vai deixar o trono, a beleza do céu para vir para a terra, como os testemunhos de Jeová falam e outros aí estão confusos com isso. Isaías também fala: quem habitará com o fogo? Habitar, morar, viver. Quem habitará com o fogo consumidor? E Jesus falou em João 14: na casa do meu pai tem muitas moradas. Caso se não tivesse morada de antemão, eu já tinha avisado vocês que vou preparar um lugar. É assim que é o texto, né? Infelizmente a pessoa lê e se confunde. Então ele disse que na casa do pai dele tem. É na casa do pai dele. É a casa do pai dele, não é na terra. A terra é. Os cabelos O banquinho descansa, os cabelos dos pés, meus irmãos. Então, a gente lê assim, né, uma passagem, tem tanta coisa falando. Vocês sabem que esses salmos, as passagens da Bíblia, são tudo falado pelo Espírito de Deus, na vida de homens, inspirado pelo Espírito. Então, quando você lê, tem que estar atento a tudo, né? Então, é uma pergunta. Essa pergunta é parecida com o que está escrito lá em Isaías, rapidamente. Dá vontade de fazer um estudo. É tanta coisa, né? Tanta coisa, meu irmão. Olha. Por isso que o homem de Deus tem que ser instruído, corrigido, redarguido. Não foi lido aqui hoje, não foi? Foi lido isso, irmão? Foi. Não. Aonde mesmo, não? Aonde foi lido isso? Redarguido, corrigido. Isaías 33. 14. Pode ser do 14. Os pecadores de Sião, do povo de Deus, se assombraram. O tremor surpreendeu os falsos. Olha a pergunta: quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Mesma coisa, um monte, um lugar santo, que lá é santo. Foi lá que Jesus foi levar lá o sangue, não é? Glória ao Senhor Jesus. Aí vem aqui uma referência da qualidade, do tipo de cidadão. Irmão, aí a gente vê, tem tantas igrejas, e cada um com princípios e com comportamentos diferentes das Escrituras. Mas a Escritura diz qual é o tipo de cidadão que vai herdar, que vai habitar nas alturas. Quais as qualidades que esse cidadão deve ter? E diz aqui, ó. Aí faz a pergunta no 15: o que anda em justiça? A palavra andar em justiça é viver praticando justiça. E o que fala com retidão, falar com retidão. O que arremessa para longe de si o ganho de opressões, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue na televisão, em roda de amigo, em internet, um monte de coisa. E fecha os seus olhos para não ver televisão e não ver o mal. Se tivesse este habitará nas... Você está vendo televisão? Então cuidado, o céu não é para você. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Foi daqui que Deus me deu aquele hino, né? Quem vai morar, oh glória a Deus e aleluia. Foi daqui que Jesus me deu um hino. Eu li essa passagem, fiquei assim, tão maravilhado, sabe, se eu quero fazer um hino com essa passagem. E Deus então nos deu esse hino maravilhoso, glorioso, dentro dessa passagem. Agora, veja então as qualidades. Tapar, não ver mal, não ficar ouvindo o que não presta, falar de sangue. Sai desse assunto. Começou a falar de sangue, matou. Para com isso, irmão. Isso não é para nós, nossos ouvidos é para ouvir coisas boas. Ficar vendo televisão sentado igual a múmia, um defunto, morto, fedendo, vendo o demônio dançando, demônio cantando ali com aqueles apresentadores, demônio vindo, debochando, escarnecendo, demônio nu, demônio da prostituição. Irmãos, quem liga a televisão invoca o altar de Satanás para dentro da sua casa. Essa é a verdade. Não é um cidadão celestial. Agora, por que a maioria das pessoas evangélicas vão ficar na grande tribulação? Porque não estão qualificadas para ir no arrebatamento. Deus vai levar santos, justos. Não é? Agora, voltando para o Salmo 24. É tão maravilhoso, não é, irmão? É muito bom falar dessas coisas. Deus vai revelando, a gente vai falando, Deus vai nos dando. Não é? Então, a pergunta continua: quem subirá?
Aí o versículo 4, aquele que é limpo de mãos, ó, limpo de mãos, aceita suborno, não pratica coisas estranhas, limpo de mãos, ele puro de coração, não está com aquele sentimento maldoso contra ninguém, não é? Aquele sentimento de perversão, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Na lei, na nova aliança, diz para não jureis por coisa nenhuma. Tiago diz, meus irmãos, não jureis por coisa nenhuma, nem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa nenhuma. Hoje a gente não deve jurar por coisa nenhuma. Antes tem que ser falar do cristão. Sim, sim, não. Passando disso, é assim que tem que ser. Né? Aí você vai dentro do juiz, você jura, se não, senhor. Tem que, se você for cumprir a palavra, não vou jurar não, senhor juiz, o senhor me desculpa. É que eu sou um cristão. E na Escritura diz para não jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa nenhuma. Mas que o nosso falar tem que ser sim, sim e não, não. Passando disso é procedência maligna. O que eu sei, falarei. O que eu não sei, não falarei. Mas não posso jurar, porque estarei transgredindo a lei do Senhor. Posso até estar transgredindo contra a lei dos senhores aqui. Mas eu prefiro ficar com a palavra. E a palavra diz assim, na velha aliança podia se jurar. Mas em Cristo Jesus, nós em Cristo, agora não podemos mais jurar. Não é? Então diz aqui, irmãos, aquele que não entrega a sua alma à vaidade. Tem pessoas que estão com a sua alma impregnada na futilidade, nas futilidades. Seu interior, seu espírito estão presos, né, em coisas inúteis. Nós sabemos que pessoas põem as suas esperanças em ídolos, em não sei mais o que, em um monte de sacrifício que fazem, achando que tudo ali, né, vai resolver tudo. Então, tem pessoas entregando a sua alma à vaidade, à ilusão. E aí se contaminam no corpo, na alma e no espírito. Né? Então, pessoas que não entregam, mas entregam a sua alma a Jesus. A sua confiança está no Senhor. Né? Então diz o 5, versículo 5, este receberá a bênção do Senhor. Vocês sabem que essa bênção aqui, irmão, é a eternidade, a vida eterna. E a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Perceberam aqui a palavra? Esta é a geração, ou nação. Quando Jesus disse, não passará esta geração, Jesus está falando do sobrevivente, daquelas pessoas que estavam da sua época. É geração de pecadores. Aqui está falando de uma geração de remídios. Aqui não tem denominação. Aqui não diz se é judeu, se é grego. Aqui diz, aqueles que fazem, praticam essas coisas, esses são participantes de uma geração, de uma nação eleita. Alguém novamente se diz para mim, mas uma nação servindo ao Senhor, coisa e tal, diz a Bíblia, bem-aventurada a nação cujo Deus o Senhor. Ah, sim, foi um rapaz lá de Joinville, de Santa Catarina, um irmão, Jailton, que está se comunicando também. Eu não conheço assim, pessoal, assim, eu sei que ele escreve para mim. Ele disse, irmão, a única nação cujo Deus é o Senhor, que ele está comandando, é aquele povo, dentre os evangélicos, dentre os religiosos, aqueles que estão servindo a Jesus. Estes fazem parte da nação eleita. Está escrito isso. Sacerdócio santo, nação eleita. Porque hoje não existe nenhuma nação na terra cujo Deus é o Senhor. É idolatria. Aí eu citei para ele, olha, Paulo escreveu no livro de Romanos 9, dizendo, nem todos os que são nascidos em Israel são israelitas. Quer dizer que não adianta nascer lá, ou não adianta nascer aqui, não adianta ser filho de pastor, ou fazer parte daquela igreja. Tem que fazer parte de Jesus. Tem pessoas que fazem parte de uma religião, de uma igreja, mas ele não consegue fazer parte de Jesus. É verdade.
O que Jesus ensinou é completamente fora de fazer parte de uma organização religiosa. Em João 15 ele disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Ali nós vemos que uma pessoa, para nascer de novo, ele tem que deixar de ser um Nicodemo doutor da lei, não é, seguindo a religião judaica, para alcançar a vida eterna. Tem que deixar de pensar assim. Ele tem que nascer de novo, ele tem que ser guiado pelo Espírito e pela palavra. Então, o cidadão celestial, ele tem um comportamento diferente. Não adianta pertencer a uma igreja e o seu comportamento não ser adequado às Escrituras. É isso que devemos avaliar. Paulo disse: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Nós devemos julgar a nós mesmos constantemente, todos os dias, avaliando se nós estamos de acordo com o que diz a Escritura. Como poderia contaminar os meus olhos se eu sou santo? Eu li que não devo contaminar os meus olhos. Eu li que Jesus disse: se os teus olhos forem bons, teu corpo será uma luz luminosa. Mas se os teus olhos forem maus, se os teus olhos te escandalizam, arranca-o fora. E se eu li Isaías que quem vai habitar no céu é aquele que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Por isso que Jó era um homem agradável a Deus, porque o Senhor diz para Satanás: viste, meu servo Jó, homem temente a Deus, sincero, desvia do mal. Você tem que desviar o coração, desviar os olhos, desviar os ouvidos e desviar a boca. Se a pessoa não faz isso, tem que estar sempre o pastor falando: faz isso, irmão, faz isso, irmão, faz isso, irmão. O homem que muitas vezes repreendido, né, endurece a cerviz, né, não se unir. Será quebrantado sem que haja cura. O problema é esse. Então eu tenho que tomar tendência, não é, para ser um cidadão celestial. Eu penso muito nisso. Falei: puxa, eu não posso ser assim. Se eu sou de Cristo, eu tenho que me comportar de maneira correta. Oh meu Deus, ajuda-me. Ajuda-me, Senhor. Não é? Quem é que não tem faltas e falhas? Todos temos. Mas vamos acomodar nelas? Não. Vamos confessá-las diante do Senhor e pedir ajuda. Para nós sermos um cidadão celestial. Um cidadão, mas só bom. Ó, eu penso assim: bom, eu sou peregrino e estrangeiro na terra, né? Eu sou de outro planeta. Não, eu sou de outro mundo aqui. Não é bem um planeta. Eu sou de outro mundo. Nós não somos deste mundo, disse Jesus. Nós somos viajantes, peregrinos. Nós viemos de uma galáxia desconhecida, os homens. É outra dimensão, muito longe. Nós brevemente vamos retornar e vamos ter nossa morada. E vamos sair desse corpo aqui, porque estamos aqui temporariamente para uma missão. Viemos aqui para sermos despertados, receber a nossa missão, a glorificar o Pai, mostrar para os outros que nós não somos iguais a eles, não somos desse mundo, nós somos controlados e dirigidos pela glória que está reservada para nós. O nosso alvo é o céu. Jesus é o nosso alvo. Estamos aqui de passagem. Não podemos igualar aos terráqueos. Nós não somos terráqueos, nós somos celestiais. Não podemos ser iguais a eles. Nós somos diferentes. Estamos aqui nesse corpo, mas não somos deste corpo, não somos deste mundo. Não podemos ficar pensando nas coisas da terra, querer ser igual a eles. Estamos apenas de passagem. Somos viajantes celestiais. Estamos aqui de passagem. Como os anjos vieram temporariamente, tomaram um corpo de carne e passaram aqui e foram embora, nós temos uma tarefa parecida, só que o nosso tempo é maior. São de anos e mais longo. Mas brevemente vamos retornar para casa. Mas só vai retornar realmente, vocês se identificam com essas mensagens. Justamente. Amém. Porque, irmãos, como houve desobediência no céu, agora para voltar para casa, só os obedientes. É a prova de que realmente a pessoa é um cidadão celestial, é o que ele faz agradando ao Pai. A prova é a sua obediência, os seus frutos. Porque já que deixaram de dar fruto lá do céu, caíram todas as árvores, agora para retornar, só aquela que der fruto. Porque o que não dá fruto não presta, né, irmão? Nós não queremos cortar a árvore que dá fruto, não é? Tem gente cortando a árvore frutífera, quanto mais não dando fruto, né? Então, nós, para sermos
recebido novamente no reino da glória, da eternidade, cheio de majestade, cheio de autoridade de Deus. Imagina a igreja chegando lá, aqueles anjos de autoridade, cada um poderoso, os de guerra, os de glória, os arcanjos, os querubins, os serafins, tudo em postura diante do Pai, ali diante do Filho, ali, aquela coisa tremenda, aqueles varões tudo enorme, tudo nas séries ali, mais agradável, esperando, e a igreja subindo, e eles ali, louvando ao Senhor, para receber os cidadãos celestiais, os moradores da nova cidade. Certamente, né, eles não vêem sempre, né? Aí eles vão falar, já está chegando nossos irmãos, que vão estar conosco. Aleluia! Eternamente. Eu não gosto nem de pensar nesse momento. Aí eu digo para vocês ainda estão pensando em bens materiais? Eu estou pensando no meu bem que está lá me esperando. Estou pensando no meu Benjamin. Eternamente. Estou esperando pensando na eternidade, irmão. Eu não vejo esse momento para mim. Eu não sei no que eu possa comparar. Imagine chegar a hora, irmão, nós subindo e ali vemos toda aquela glória, os cânticos, as trombetas, os anjos sorrindo, todo. Meu Deus, dá vontade de chorar. Aleluia. Aleluia. Então, é pouco nós fazermos, sermos cidadão celestial, provando para este mundo e para Satanás e para os demais que nós somos diferentes porque amamos os céus. Amamos a palavra, desejamos estar lá, amamos a obediência, queremos estar juntos no reino da glória. Amém. Glória. Vamos agradecer ao Senhor. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus.